Olá, muito bom dia. Olá, Patrícia. Olá, Maria. Olá, outra Maria, Rita Salgueiro, já cá está. Hoje é domingo, se calhar ainda estamos todos ensonados, mas eu achei que era melhor. Olá, Rochelle, muito bom dia. Olha, eu recomendo-vos vocês verem a página do Rochelle, isto aqui da Rochelle, isto para nós mulheres, porque há lá muita coisa interessante para nós fazermos com ela. Mas eu escolhi aqui o domingo, primeiro porque estamos todos em casa, geralmente ao domingo de manhã. Já não está assim um tempo em que vamos todos a correr para a praia muito cedo. Até podemos ir à praia, mas acabamos por ir mais tarde, não é? E eu pensei, ok, aquela hora que também não se faz grande coisa, podemos todos estar perfeitamente a ouvir o live enquanto tomamos o pequeno almoço, enquanto tomamos o duche, ou seja, não precisamos de estar aqui a olhar. Olá Maria, mais outra Maria, hoje tenho muitas Marias. Vamos só dar aqui uns minutinhos. Olá Tatiana ali no Facebook, Elizabeth, espero que estejam bem. Vão entrando, vão comentando para eu ver quem está daí. Portanto, já estamos. Olá, João, bom dia, tão cedo, quem diria? Ora, vamos lá aqui entrando para também começarmos. Digam-me vocês como é que estão. Olá, Sónia, bom dia. Como é que estão? Como é que foram estas férias? Eu já não voltava aqui desde junho. Confesso que já estava cheia de saudades vossas. E destes momentos e comecei a receber, agora principalmente desde o início de setembro, muitas pessoas a quererem saber, Sofia, como é que eu posso tornar o meu espaço de trabalho harmonioso, principalmente agora que estamos todos a voltar, quer dizer, sim, a voltar a uma nova realidade, uma nova normalidade, em que temos que nos readaptar. As nossas crianças também já começaram a ir para a escola e isto é uma questão que todos nós colocamos, não é? Para quem não me conhece e vai ver no YouTube, o meu nome é Sofia Loubeceira e venho-vos apresentar um live sobre como tornar o espaço de trabalho mais harmonioso de acordo com o Feng Shui, ok? Podem também seguir-nos nas redes sociais. E, portanto, o que é que nós vamos falar aqui hoje? Eu selecionei, como sabem, eu trago sempre aqui a minha folhinha com as minhas notinhas todas para não me esquecer de nada. E o que é que eu trouxe aqui para vos falar? Eu irei falar de espaços como, por exemplo, gabinetes, porque há pessoas que trabalham em gabinetes. Irei falar de espaços como open spaces. Irei falar como organizar uma secretária, porque geralmente a secretária é algo que é transversal a muita gente, não a toda a gente, porque há pessoas que efetivamente trabalham a um balcão, outros trabalham em lojas, outros trabalham num supermercado e essas pessoas têm, portanto, outras ferramentas de trabalho. Além de que essas pessoas, muitas das vezes, também não têm, principalmente quem trabalha em bancos, não tem assim o livre-arbítrio de poder fazer o que quiser com o seu espaço. E, portanto, há aqui uma série de dicas que vos vão ser úteis para vocês poderem tornar o vosso espaço de trabalho mais harmonioso. Também me perguntaram aquele tipo de locais que são locais fechados, sem luz solar, sem janelas, como é que se pode tornar esse espaço mais harmonioso? E pronto, ora, vamos lá começar. Vamos começar primeiro pelos gabinetes, portanto eu tentei ir por aqui por um fio condutor. E no caso dos gabinetes, para quem está, geralmente quem está em gabinete acaba por estar sozinho, ou então às vezes partilha 2, 3, 4 pessoas no máximo, isto em termos de genéricos, não é? Até pode haver uma situação diferente. Quem está num gabinete deve ter vários cuidados. Ponto número 1, a localização da secretária. A localização da secretária, e eu mais uma vez reforço em termos genéricos, porque o consultor pode lá chegar e fazer totalmente diferente do que eu vos vou dizer aqui, por uma razão muito simples, porque quando se está em consulta, está-se a fazer aquela análise para aquele espaço e para aquela pessoa em particular. Mas em trâmites gerais, a localização da secretária deve estar numa posição diagonal à porta, idealmente, ou numa localização que quem está sentado controle quem entra e quem sai do gabinete. A pessoa nunca deve estar
numa posição desconfortável, isto é, de costas para os acessos, para não ser surpreendido, para em termos energéticos, em termos de proteção, o nosso campo acaba por ser sempre muito mais forte na nossa frente e acabamos por estar mais desprotegidos atrás, por alguma razão também temos olhos à frente. Quando estamos sentados nessa diagonal, idealmente devemos ter uma parede nas costas ou algo que tenha uma estrutura. Porquê? Porque, de acordo com os animais celestes, que já me ouviram falar aqui várias vezes, a parte das costas está associada à tartaruga, ou seja, aquele animal que, por ter uma carapaça, representa proteção, apoio. Evitem ao máximo sentarem-se, e isto aqui aplica-se quase a 100% dos casos, evitem sentarem-se de costas para uma janela. Sempre que uma pessoa se senta de costas para uma janela, atrai situações de facadas nas costas, ok? E, por exemplo, pessoas que têm lugares de topo, que estão a gerir pessoas, que estão em lugares que muita gente quer. Muito bom dia a todos que vão falando, eu já vou depois ler as questões de cada um. Portanto, quem dizem-me aqui no Facebook que não estão a conseguir ouvir, digam-me se é a única Sílvia ou se há mais gente que não ouve. Quem tem Instagram pode sempre mover-se para lá, porque eu também estou no Instagram, ok? E lá parece-me que está tudo ok. Voltando ao que eu estava a dizer, quem tem posições muito prestigiadas de alguma forma deve ainda ter mais cuidado com esta situação de estar de costas para uma janela. Evitem ao máximo, ok? Se tiver mesmo que ser por alguma razão, soluções: colocar ou ter uma cadeira com umas costas altas. Atenção que eu, quando digo uma cadeira com costas altas, não é aquelas costas normais que nos dão por aqui ou por aqui. Não, é mesmo as costas altas, portanto, que vão até o topo da nossa cabeça. Faz quase lembrar como aquela situação que nós chamamos a posição do cadeirão. Ou seja, nós estamos sentados e parece que estamos num trono, num cadeirão que nos dá proteção. E daí também a necessidade de se ter dois braços, ou seja, a cadeira ter dois braços. Um vai receber, que disparate, vai representar o tigre e outro o dragão. O dragão está associado a uma energia de negócio, ok? De desenvolvimento de projetos, de carreira, de andar para a frente, de ter ímpeto, novos projetos também. O tigre tem muito a ver com o lado financeiro, e tem também a ver com o lado da comunicação, de alguma forma, da criatividade. E nós, quando estamos em certas posições em trabalho, nós precisamos de ter, portanto, todas estas bagagens à nossa volta que nos vão suportar. Depois, ainda dentro dos gabinetes, outro requisito que é fundamental, principalmente para aquelas pessoas que têm funções de pensar mais além, em que a sua tarefa não é rotineira todo o dia, em que lhe dizem o que é que têm que fazer. Ou até podem ter esse tipo de função, mas querem algo mais para a vida delas. Então, se essas pessoas querem algo mais para a sua vida, ou se precisam, ou estão numa posição que precisam disso, devem ter a sua fênix, isto é, a sua vista, o seu campo de visão, desafogado. E devem evitar estar de frente para uma parede. Atenção que os meus clientes já têm visto em consulta que há situações muito concretas e muito específicas que eu os coloco de frente para uma parede. Geralmente em empresas isto não acontece, ok? Mas, por exemplo, a nível de quartos ou para quem está a trabalhar a partir de casa, pode acontecer essa situação em casos muito específicos. Lembre-se que eu estou sempre a falar no geral. E, portanto, nós queremos essa vista desafogada, ok? Para nós controlarmos uma vez mais o espaço e para termos objetivos, capacidade de definição, de sonhar, de desejar até, ok? Porquê? Porque a fênix e o nosso campo de visão, a nossa frente, está associada a esse tipo de energia, ok? Portanto, num gabinete, localização da secretária, numa zona em que controlem todo o espaço e idealmente com a parede atrás. Se não existir parede, existe, por exemplo, uma zona de passagem. Podem sempre colocar também um armário.
requisitos para esse armário, ele não ter prateleiras, ok? Pelo menos abertas, porque elas vão funcionar como, isto em Feng Shui chama-se flechas cortantes, há muitos nomes, flechas envenenadas, mas o nome técnico chama-se Sha, ok? Sha-Chi, ou seja, que é energia cortante, faz-nos assim nas nossas costas, e daí ser importante, ou ser mais relevante, a cadeira ter, portanto ser robusta e ter umas costas altas. Outra solução para quem tem esse tipo de armários, e ele por acaso não tem portas para fechar, tentem colocar os artigos que estão nele, sejam dossiês, por exemplo, o mais chegados à frente possível. Para quê? Para aquilo fazer quase como uma imagem de um bloco e a tal tartaruga que nós queremos, ok? Depois, perguntam muito, Sofia, para que direção é que eu devo trabalhar? Okay. Então, ponto número 1. Quando nós estamos a estudar direção, para onde é que a pessoa deve estar, há vários requisitos a ter em consideração. Um deles é a data de nascimento, que por sua vez é o menos importante. Okay? Porque aquilo que vai definir a melhor direção, e isso vai variar de espaço para espaço, ou seja, com o mapa energético daquela casa, para quem trabalha a partir de casa, ou daquela empresa, ou daquele gabinete, ou daquele open space, ou daquele supermercado. Ok? Depois temos que olhar também para as energias anuais. Vamos imaginar que a direção oeste de uma empresa era espetacular, mas este ano, e agora vou dizer, todos estão proibidos de estar virados para este. Porquê? Porque é onde está a energia anual mais nociva. E, portanto, vocês não vão ter grandes benefícios este ano ao estar virados para este. Este ano de 2020, que lembrem-se que vai até 3 de fevereiro, ano solar, devem estar virados para 2 direções possíveis. Possíveis quer dizer, as melhores. Quais são elas? Noroeste e oeste. Para quem não sabe ver direções, é muito simples. Arranjam uma simples bússola. Telemóveis não servem porque eles geralmente têm desvios, ok? Portanto, eu recomendo uma bússola. Agora vou fazer publicidade. Tem umas a 5 euros na Decathlon, portanto podem ir lá comprar bússolas à vontade. Porque toda a gente deve ter uma bússola em casa. Isto é daquelas coisas que eu acho que inclusivamente devem estar nos kits SOS. E toda a gente devia saber trabalhar com uma bússola, uma simples bússola. Para quem não tem bússola nenhuma, oriente-se pelo sol. É muito engraçado que eu às vezes estou em casa das pessoas e pergunto-lhes assim: onde é que nasce o sol na sua casa? E elas olham para mim e dizem: não sei. E eu pergunto: como é que é possível uma pessoa que todos os dias está numa casa ou numa empresa e não saber onde é que nasce o sol e onde é que ele se põe? Portanto, tentem descobrir, sabendo onde é que é o oeste e o sul. Toda a gente aprendeu na escola primária onde é que está o norte e por aí fora. Portanto, 2020, direções melhores, noroeste e oeste, ok? São direções de dinheiro, são direções de alcance de objetivos, são direções de alegria, são direções de fama e de reconhecimento e de clientes. Porém, 2021, o noroeste vai cair e recomendo-vos ficarem direcionados para oeste, ok? Vai ser um ano de energia 6 e, portanto, a oeste vamos ter a estrela 8. Também poderão estar virados em 2021 para nordeste, ok? E mais uma vez digo, isto em termos gerais e só tendo em consideração as energias anuais. Portanto, direção, esta é um exemplo. Claro que quando vocês estão a tentar alcançar estes requisitos, têm que ter em consideração o aspecto estético do espaço, porque não pode ficar nada às 3 pancadas, senão às 2 por 3 vocês não vão ter um espaço harmonioso, ok? Portanto, pensem sempre em estética, em bem-estar, como é que vocês se sentem bem. Às vezes as pessoas perguntam como é que eu posso tornar o meu espaço mais harmonioso. E às vezes há uma resposta muito simples que é: sente-se bem lá, acha bonito ou acha assim despido, sem saborão, não tem graça nenhuma. Embelezem os vossos locais de trabalho. Para quem tem essa possibilidade, já vamos falar dos casos quem não tem, mas para quem tem essa possibilidade, tente levar até, sei lá, coisas que fiquem bem. Depois, outra coisa muito importante é poluição visual. Eu adoro este tema, poluição visual. É que há pessoas que estão no local de trabalho e eu olho, seja para os gabinetes, seja para as secretárias, seja para os open spaces, e aquilo tem um aspecto
caótico. Primeiro, muitos são labirínticos. Depois, estão cheios de módulos de gavetas, pilhas de papéis, pilhas de post-its naquele monitor, tudo à volta de post-its, dezenas de coisas em cima da secretária. E eu vou partilhar aqui, Rochelle, não, Noroeste e Oeste. Este é de evitar este ano, ok? Portanto, Noroeste e Oeste. Para o ano é Oeste. O que é que eu estava a dizer? Poluição visual. E eu queria partilhar convosco uma história que se passou em 2000 e salvo erro 10. Se não foi 10 foi 11, mas eu acho que foi 10, entre 2008 e 2010, por aí. Portanto, imaginem há quantos anos é que isto já não foi. E eu conto muitas vezes esta história nos meus workshops. Ela é verídica e se a pessoa me estiver a ouvir, ela vai se reconhecer. Então, eu trabalhava numa empresa, como alguns de vocês sabem, ao mesmo tempo que fazia já na altura consultas profissionais de Feng Shui, e eu tinha, portanto, aquilo era um open space, em que nós só naquela área devíamos estar, 2, 4, 6, 8, 16 pessoas, ok? E nós tínhamos todos, portanto, uma fila de 4 secretárias e à frente outra fila de 4 secretárias, divididos por uma espécie de um painel, e por cima tinha um armário, cada pessoa tinha um armário, portanto, eu levantava-me, fazia assim e abria o armário e aqui é como se tivesse um biombo que dava para nós pormos coisas. E a minha colega da frente, portanto eu não a via porque existia essa tal divisória, mas do lado de lá, como é que ela estava sentada? Ela estava, nós tínhamos a janela na lateral, primeiro que tudo ela tinha um grande pilar redondo atrás das costas dela, só que o problema não era o pilar, o problema é que aquilo não lhe dava mobilidade, ela não se conseguia mexer na cadeira. Ora, logo aqui isto transpõe para quê? Uma pessoa que não se pode mover no seu local de trabalho, isto tira dinamismo à vossa função, à vossa rotina, ao vosso dia-a-dia. Então, para aquelas pessoas que precisam de ser dinâmicas no dia-a-dia ou que até querem ter dinamismo, garantam que se movem bem na secretária, que vocês conseguem mexer, que vocês conseguem entrar e sair com facilidade, ok? A seguir, ela tinha 2 cestos daqueles de metal. Eu elimino sempre isso quando eu vejo alguma coisa desse estilo na secretária. E, portanto, cheios de e-mails impressos. Nós estávamos, eu acho que era em 2010, 2009, e, portanto, ela tinha mails de 2005, 2003, por aí. Portanto, imaginem a quantidade de papelada. Depois, à frente, nessa tal divisória, estava impregnado de post-its e de papéis e papelinhos. Depois ainda conseguia ter uma garrafa de água, daquelas de plástico cortada ao meio, toda bolorenta, com umas rosas velhas, com água seca, uma coisa horrorosa. E depois, por baixo da sua secretária, ela que me desculpe esta franqueza, mas eu disse isto na altura, e depois, por baixo da secretária, ainda conseguia ter um caixote de coisas que eram de antigos colegas que já se tinham sentado ali, que ninguém sabia já de quem eram e que aquilo estava bom para ir para o lixo, mas ninguém deitava fora. Um problema às vezes das empresas é que elas não distraiam as coisas que não interessam. E depois queixam-se porque é que o dinheiro não entra, porque é que os clientes não entram, ok? Depois, nesse tal biombo, nesse tal armário por cima que ela abria, estava igualmente cheio de papéis, montes e montes e montes e montes, mas que nada era dela e do pouco que era também era tudo antigo e obsoleto. E ela não acreditava em Feng Shui. Para mim isto já sabem que não é uma questão de acreditar, é uma questão de energia, portanto, sol, vento, tudo isso é química e física, ponto. Bem, eu passava os meus dias a sensibilizá-la e a sugerir para ela alterar aquilo. E eu até dizia, eu fico cá contigo depois da hora e ajude-te. Eu devo ter levado 1 ano ou 2 a conseguir convencê-la, mas consegui. Atenção que nós trabalhávamos num departamento comercial e num departamento comercial os nossos objetivos, nós temos objetivos pessoais, mas os nossos objetivos também estão linkados com o da equipa. Portanto, se eu não atingisse o meu objetivo, eu poderia comprometer os resultados da minha equipa. E, portanto, se uma equipa não cumpre objetivos por causa de outro, alguém, ou muitos de alguém, não vão receber prémios, não é? Literalmente, fala-se disto ali. Lá consegui convencer. Um dia ao final da tarde, toca de libertar aquela secretária. Vocês sabem quantos ecopontos é que nós enchemos? Aqueles ecopontos de empresas que todas têm? 3 ecopontos cheios de papéis, de coisas obsoletas. Bem, a secretária dela, eu por acaso tenho pena não ter fotografias do antes e do depois. Era tipo a água e o vinho, não tinha nada a ver. Mas a parte engraçada desta história
é que ela queria sair daquele departamento ou eventualmente ir para outra empresa, porque já estava farta, já estava saturada, tinha outros desejos. E o que é que acontece? Quando nós acabamos aquele processo, ela abre o portátil e tinha 3 megas adjudicações, que automaticamente a fizeram cumprir um budget. Mas um grande budget, foi assim tipo uma coisa estrondosa. E o que é certo é que passado um mês, ela teve o convite para ir para a área técnica, que era o que ela queria, e teve o convite para ir para outra empresa. E depois, a partir daí, a vida dela voou. E, portanto, isto para vos sensibilizar que a secretária e que o nosso local de trabalho tem uma influência enorme, não só no nosso bem-estar e na nossa saúde, mas também no nosso alcance de objetivos profissionais, em que há pessoas que os têm, há pessoas que não os têm, mas por mais pequenos que eles sejam, porque eu acho que toda a gente, por mais mal que esteja, ou mais amorfa que esteja, ou mais acomodada que esteja, há de ter o sonho de querer ser melhor, de querer ganhar mais, de querer fazer outra coisa, enfim, de evoluir, não é? Que, no mínimo que as coisas corram bem, que não haja assim sobressaltos de maior. E, portanto, há que garantir esta harmonia. Agora, vamos à secretária. Portanto, aqui estamos em comum com aquelas pessoas que estão em open spaces e que só têm apenas uma secretária onde podem mexer. E também estamos em comum com aquelas pessoas que estão agora a trabalhar a partir de casa. Notem que, e eu já falei aqui nos lives da quarentena, e vocês podem ir ao meu YouTube ver que eu fiz um live específico para quem trabalha a partir de casa e pode ir lá ver também. Mas estas guidelines que eu dei para os gabinetes em termos de localização da secretária aplicam-se também quem está a trabalhar a partir de casa, ok? Ora, portanto, ainda as secretárias, para quem tem poder de a alterar, isto é, das coisas que põe em cima da mesa, como é que nós devemos organizar uma secretária? Então, em termos de Feng Shui, claro que nós podemos trabalhar em termos de direção e de especificidade para aquele caso, mas eu vou-vos dizer em termos gerais. Então, canto superior, deixem-me cá ver porque isto agora está espelhado. Portanto, vamos imaginar que estou sentada ao centro, à frente tenho um computador. Ok, então vamos pensar no candeeiro. Geralmente temos um candeeiro, não é? O candeeiro pode estar em 2 cantos superiores, ok? Direito ou esquerdo. Quando vocês compram o candeeiro para lá, quer dizer, imaginem, a empresa à partida tem um candeeiro, mas se vocês não gostarem muito dele, há candeeiros baratos, giríssimos. Vocês podem ir comprar e por ali um candeeiro que vocês olham para ele e dizem assim, tão bonito, adoro estar aqui, adoro o meu candeeiro. O candeeiro está associado à luz, não é? Está associado a ideias, está associado à visão, a vocês pensarem mais à frente, a objetivos. Está associado a que o vosso trabalho seja bem visto, não é? Termos uma boa iluminação. O tipo de iluminação, já que falamos nela, é fundamental numa empresa. Vai fazer com que as pessoas se sintam mais produtivas ou mais cansadas. Quem tem, por exemplo, às vezes aquelas luzes muito brancas, muito fortes, mesmo ali por cima da cabeça, a pessoa fica com dor de cabeça. É mais produtiva? Não. Onde é que isso se traduz? Nela, no trabalho dela e nos resultados da empresa. E eu tento sempre sensibilizar as empresas, para os donos das empresas, que é fundamental os vossos colaboradores se sentirem bem. E eles, se sentem bem, trabalham, não quer dizer que seja mais horas, mas quando lá estão, trabalham mais e melhor. E, portanto, vocês alcançam melhores objetivos. O negócio fica mais consolidado financeiramente, cresce, ok? Apostar nos colaboradores é sempre uma mais-valia. Olhem que eu já ando aqui há muitos anos nisto. Há muitos anos que analiso empresas e sei o que estou a dizer. Depois, outra coisa que nós devemos ter na secretária, plantas. O local ideal é canto superior esquerdo ou lateral intermédia esquerda. Estão aí associadas em termos gerais a energia árvore e essas plantas têm várias funções. Tornar-vos o ambiente mais fresco, mais clean, tornar o vosso ambiente mais... ou melhor, incitar os novos projetos, principalmente se forem plantas com uma estrutura mais vertical ou até com uma folhagem mais irregular, portanto mais verdejante. Há plantas que têm a capacidade, de um modo geral todas elas têm, mas há umas que têm mais que outras, têm a capacidade de absorver as energias negativas e transformá-las em energias positivas. Portanto, é ótimo nós termos
plantas em cima da mesa. Não é assim uma planta qualquer que não vos diz nada, não. Vocês quando escolhem uma planta, ela é um ser vivo, cuidem dela, para que ela também vos traga boas energias. Criem ali uma relação de simbiose com a vossa planta, ok? Cuidem dela. Eu, por exemplo, eu lembro-me que nessa altura, quando ainda trabalhava para essa empresa, todas as pessoas que chegavam ao pé da minha secretária sentavam-se e diziam assim: ai, adoro estar aqui. E sentavam-se ali no meu módulo de gavetas um bocadinho e às vezes iam ali até para carregar baterias, porque de facto aquilo estava muito bonito, eu tinha muito esse cuidado. Depois, outra coisa que também devem ter na vossa secretária, e o local mais indicado, é o canto inferior esquerdo. Cristais. Há vários tipos de cristais, podem pesquisar sobre isso. Eu nas empresas gosto muito das selenites, das ametistas, turmalinas, olho tigre, porque eles têm mais capacidade de transmutar também esse tipo de energias que aí muito se vive. Além de que, lembre-se, numa empresa há muitos telemóveis, há muitos telefones, há muita rede, há muito Wi-Fi, há muitos computadores e os cristais são ótimos também para nos proteger de alguma forma dessas vibrações eletromagnéticas que não são tão fantásticas para a nossa saúde e que nós temos que conviver com elas e que já não somos capazes de viver sem elas, ok? Depois, documentação técnica. Todos nós, em algum momento do dia, por mais... Quer dizer, todos nós não. Há pessoas que só precisam de um PC. Há outros que têm papelada. Para quem tem papelada, ela durante o dia deve estar arrumada e quando nós estamos a precisar, pomos na secretária. Onde? Na zona dos estudos técnicos. Ou seja... indico já. No canto inferior esquerdo. A Rochelle pergunta-me aqui que tipos de plantas. Eu gosto muito do lírio da paz. Eu acho que é aquela planta mais indicada para estar num espaço, mesmo num gabinete de massagem. Acho que o lírio é importante. Num gabinete de massagem, poderão também existir plantas do elemento fogo, ou seja, não bicudas, mas, por exemplo, de cor encarnada. Porquê? Porque num gabinete de estética nós estamos a trabalhar a estética, a beleza que diz respeito ao elemento fogo. Eu depois vou, no fim do live, eu vou correr todas as perguntas para vos responder. Se eu por acaso não responder a todas, porque às vezes isto pode não ter tempo, mandem por mensagem privada que eu respondo. Ainda tenho aqui muitos temas, tenho que me despachar. Depois, estojos de canetas. Onde é que ele poderá estar? Também na zona mais à frente, idealmente no canto superior esquerdo ou na parte da frente. Elas devem estar sempre na posição vertical, ok? Viradas para baixo. Depois, molduras, por exemplo, terem uma moldura. Imaginem que vocês querem estar bem com a vossa equipa, podem ter uma fotografia com aqueles momentos que às vezes as empresas fazem, promovem, que é o dia, sei lá, do departamento ou da empresa e que vão todos para fora. Ponham, por exemplo, fotografias desse estilo. Ou então para aquelas pessoas que querem ter um equilíbrio maior entre trabalho e família, porque felizmente isso também é preciso e as entidades patronais têm que encontrar esse equilíbrio e as pessoas também. Ou seja, as pessoas têm que dar, mas também saberem receber e vice-versa. E portanto podem colocar uma fotografia com a família, ok? Depois, outra coisa que eu vos queria dizer: telefone e agenda, sempre no canto inferior direito, porque tem a ver com a área das comunicações. Para quem faz, por exemplo, pagamentos ou que tem a área financeira, pode colocar as faturas e essa papelada de faturas a pagar, na zona intermédia, portanto, lateral, meio da lateral direita, e também pode, se quiser, colocar no canto inferior direito. Às vezes troca a direita com a esquerda, por isso é que paro para pensar. Outras coisas que são aqui importantes, que é muita atenção com fontes e com aquários. As pessoas gostam muito de pôr às vezes uma fonte ou um aquário nos trabalhos, nas empresas, porque aquilo é muito engraçado. Outros porque já leram que os peixes têm a capacidade de absorver as energias negativas. É verdade tudo isso. Porém, um aquário ou uma fonte têm que ser ou devem ser colocados com a ajuda de um consultor. Porquê? Um aquário ou uma fonte mal colocados pode ser desastroso para uma empresa. Okay? Água mal colocada é das coisas mais nocivas em Feng Shui. Okay? Eu já falei muito disto em outros lives que podem ir ver e em artigos que escrevi para a newsletter. Portanto, é sempre preferível não porem um aquário ou uma fonte do que porem mal. Okay?
Depois, outra coisa que eu também vos queria dizer que é fundamental, que é o cesto dos papéis. Nós muitas das vezes temos um caixote do lixo e onde é que as pessoas o colocam? Por baixo da secretária. Não façam isso. Porquê? Porque estão a drenar uma das áreas da secretária. Portanto, cada secretária, ou o balcão mesmo, não é? Tem ali várias áreas, umas correspondem ao dinheiro, outras aos clientes, etc. E vocês ao porem o caixote do lixo ali por baixo, nem que seja o cesto dos papéis dos talões, vão estar a drenar. Idealmente deve estar ao lado onde não incomode. Claro que a nível particular de consulta isso também é determinado. Outra coisa muito importante para quem pode escolher, que é o tamanho do balcão ou da secretária, ok? É fundamental. Já nem vos estou a falar de acordo com a régua de Feng Shui, que tem intervalos de medidas auspiciosas e que consoante aquilo que se quer atingir. Estou-vos a falar de algo ainda mais simples e que qualquer ser comum consegue fazer, que é, secretárias muito grandes levam a dispersão na carreira, no dia-a-dia. É aquelas pessoas que se perdem e chegam ao final do dia e parece que não fizeram nada. Por outro lado, secretárias muito pequenas, estão a ver aquelas às vezes que a pessoa só tem espaço para pôr o computador e mais nada, são limitadoras, portanto fazem com que a nossa carreira esteja mais limitada e, portanto, a secretária deverá ter uma dimensão proporcional ao vosso tamanho e à vossa função, ok? Mesmo que a vossa função só seja preciso um computadorzinho ou até, sei lá, uma folhinha para receber alguém, convém ter sempre uma certa medida equilibrada, para nós não olharmos, isto é tão pequenino ou isto é tão grande, ok? Portanto, em termos de secretárias, eu acho que toquei em todos os pontos. Claro que não devem ter nada por baixo da secretária, e ela, quando vocês olham para a secretária, deve ser bonita. Vocês devem ter aquela sensação, algo do estilo, quando se sentam no vosso local de trabalho, seja em casa, seja onde for. Sabe mesmo bem estar aqui. Vocês devem gostar de estar no vosso local de trabalho. Isso é quase como magia, em termos de vos trazer mais harmonia para o local de trabalho. Já lá vamos a este tema, ok? Depois, quem está em open spaces, portanto, partilha muito o espaço com os colegas. E aí há muita coisa que deve ter em consideração. Não só o respeito pelos outros, não só, enfim... O que é que deve existir aí? Primeiro, boa circulação. Ou seja, as pessoas que são coordenadoras ou que distribuem o espaço devem garantir que as pessoas conseguem circular bem. Devem garantir que quando se está sentado não existem sempre pessoas a passar por trás das costas, porque isso é altamente desconcentrante. Há muitos chefes que têm aquela mania. Adoro estar sentado atrás dos meus colegas, que é para eles ver o que é que eles fazem com o monitor. Portanto, onde é que eles andam? Eu, se calhar, eu punha as coisas ao contrário, que era, para mim, enquanto profissional, o que é importante é as pessoas cumprirem os objetivos. E é aí que nós vamos monitorizar se a pessoa está a trabalhar ou não está. Se ela vai 5 minutos ao Facebook, se vai 5 minutos ao Instagram, se ela olha 5 minutos para a janela, não tem problema nenhum. Porque é importante, pelo menos a meu ver, as pessoas relaxarem um bocadinho. Eu própria, quando eu era muito obstinada quando estava a trabalhar, portanto eu tinha objetivos para cumprir e aquilo era sempre buma para cumprir. Mas eu não deixava de às vezes olhar 5 minutos para a paisagem, quando mais não fosse para descansar a vista. E não era por causa disso que eu deixava de atingir os meus objetivos, ok? E portanto, essa energia do controlar, que é muito mental em desequilíbrio, às vezes torna-se nociva. Em termos de vibração, eu entro nas empresas e isso sente-se. E aliás, vocês entram, por exemplo, em locais de trabalho de outras pessoas que às vezes eventualmente vão visitar ou que vão ter reuniões comerciais, e se vocês estiverem atentos, vocês sentem logo se as pessoas se sentem bem ou se é um espaço alegre. Às vezes as pessoas têm muito medo. Não podemos estar a rir porque isso cai mal. Não podemos falar porque isso cai mal. Cai mal nada. Desculpem, para mim são tretas. Porquê? Porque quando nós entramos numa empresa e vimos as pessoas alegres, até podem conversar, mas aquele conversar que estão a trabalhar, que estão a produzir, sem incomodar ninguém. Atenção, eu não estou a dizer que aquilo é ali uma peixeirada. Atenção. Pensem sempre do ponto de vista do bom senso e do equilíbrio. Mas que há bom ambiente,
Desculpem, mas isso só mostra que é uma empresa feliz, que é uma empresa onde as coisas correm bem, onde há ordenados garantidos, onde as pessoas ganham bem, onde as pessoas estão na função que gostam. Muitas das pessoas acabam por estar numa função que não gostam. Eu digo-vos uma coisa, se não tivesse ido para Feng Shui, eu tinha criado um negócio de permutas de empresas. Imaginem, uma pessoa é de Odivelas, trabalha em Lisboa, a outra que é de Lisboa trabalha em Odivelas e adorariam trocar e têm a mesma função em empresas semelhantes. Por que não fazer entrevistas e as pessoas eventualmente trocarem? Coisas deste estilo. Às vezes há situações tão simples. E, portanto, num open space, além da circulação, as pessoas devem então ter também as suas secretárias arrumadas, devem deixar a energia solar entrar quando estamos em espaços com janelas, devem arejar os espaços todos os dias, isto também se aplica aos gabinetes, também se aplica a quem trabalha a partir de casa, arejem o espaço, façam com que o ar circule, se renove. Muitas das vezes eu entro em espaços de trabalho, sejam eles pequenos, grandes, whatever, e o ambiente é pesado, o ar é pesado, depois é ar-condicionado todo o dia, que põem aquilo estupidamente a 28 graus, é inverno. Eu passei as passas do Algarve com os ar-condicionados e, portanto, eu estou traumatizada com ar-condicionados. Aquilo era inverno e estava a 28 graus e uma pessoa de camisolas de inverno suava em bica. Isto é altamente desprodutivo, não se consegue produzir assim, não se consegue ter harmonia no trabalho assim, ok? E, portanto, a questão da temperatura é fundamental. É outro requisito que é crucial, já parece o outro do isto é gozar com quem trabalha, que falava no domingo passado. Mas, de facto, é essencial a temperatura, aquelas condições básicas, porque muito antes da estética, se não houver uma boa luminosidade, se não houver, seja ela natural ou artificial, se não houver uma boa temperatura, um bom arejamento, as pessoas vão sentir-se mais saturadas. Se estão mais saturadas, querem se ir embora, não querem estar ali, às tantas já estão a fazer o trabalho a despachar. É isto que nós queremos? Não! Nós queremos nos sentir bem onde nós estamos a trabalhar. Depois, queria-vos também falar dos locais que não têm janelas, que não têm luz solar e que só têm luz artificial. Então aí vocês devem trabalhar ainda mais com estas questões da temperatura, da luminosidade, da música ambiente. Devemos ter música ambiente nesses espaços, agradável, claro, porque a vibração do som ajuda a harmonizar. As secretárias e a arrumação e a organização é um fator primordial, mais até do que nas outras empresas que têm luz natural. O acumular de coisas aí é que não deve existir mesmo, porque a energia já tem tendência a ser mais densa e de se acumular mais, e portanto se eu tenho itens que contribuem para esse acumular, pior será, ok? Portanto, algo fresh, algo clean, uma decoração mais leve, mais simples até, ok? Depois, há aqui algo que eu vos queria dizer, que é também essencial, é a limpeza. A limpeza. Agora andamos todos com a limpeza porque estamos em fase Covid, mas fora isso, às vezes há empresas que têm alcatifa e aquilo é aspirado uma vez por ano. Não é bom. Portanto, nós precisamos de limpar. Claro que não vamos ser nós colaboradores, porque há empresas especializadas para isso, mas insistam com as vossas chefias que de facto o espaço tem que estar limpo. Por exemplo, os vidros das janelas. Às vezes eu visito empresas e os vidros estão nojentos. Não pode ser. Os vidros estão associados, mais uma vez, à tal fênix. Portanto, para as pessoas terem capacidade de pensar. Porque nenhum chefe gosta de falar com um indivíduo e que parece que ele não percebe nada e que nós dizemos as coisas e as pessoas não entendem e parece que são estúpidas. Mas é isto que eles estão a criar quando têm espaços que não são harmoniosos, que não têm condições de bem-estar para as pessoas e que levam a este estado. Às vezes as pessoas não são burras, como eles dizem. Às vezes as pessoas só não estão bem. Aquele espaço só não é saudável, ok? Portanto, lembrem-se deste detalhe. Outras coisas que podem pôr no vosso local de trabalho, seja em gabinetes, seja em casa, em open spaces. Às vezes pequenos recipientes com sal marinho, para absorver essas energias. De tempos a tempos, esse sal é substituído, jogado no lixo, não mexe, não toca. E é bom vocês terem sal.
Cantos ideais para se ter sal, sempre no eixo da Terra, que se chama Sudoeste-Nordeste. Já vos expliquei no início do live como é que encontram isso, é muito simples. Depois, eu queria-vos falar em algo que é comum a qualquer espaço de trabalho. Seja ele um banco, um supermercado, um café, uma empresa de serviços, uma clínica dentária, um gabinete de estética, whatever. Que é aquilo que vocês imitem. O que é que isto quer dizer? Nós somos uma fábrica e temos a capacidade de emitir boas energias. E, portanto, se o espaço não tiver uma boa energia, nós podemos transmutá-lo através do nosso pensamento, da nossa comunicação, através da nossa forma. Imaginem o que é vocês estarem no vosso local de trabalho. Eu tive uma colega minha que tinha 30 anos na altura e às 9 da manhã dizia-me assim: ai, nunca mais chega à reforma. E eu dizia-lhe: olha, ainda vais ter muito que esperar. E, portanto, isto é uma emissão de energia positiva? Não. Agora, se nós tivermos: uau, ora, bora lá, o que é para fazer hoje? Ok, isto. Não, dinamismo, estarem felizes. Ora, aquela colega não foi muito simpática e vocês dizem: olha, amor para ti, tem calma, sossega, isso vai resolver. Espalhem boas energias, sejam amigos dos vossos colegas, mesmo que eles sejam uns vibras, porque vocês vão transmutar isso a pouco e pouco. Claro que em todas as empresas não há milagres, há pessoas bem formadas, pessoas mal formadas, mas vocês, em vez de entrarem nessa energia, nesse campo e serem iguais e fazerem e deste dobro, esqueçam isso, não entrem nisso, não papem isso, bloqueiem isso. Como? Não ligando, focando no positivo, emanando amor para essa pessoa, quanto mais não seja, mas desejarem mesmo que essa pessoa fique bem, porque se essa pessoa é assim é porque ela de facto não está bem, ok? E portanto a melhor forma de vocês mudarem essa pessoa, às vezes até uma simples conversa, uma coisa muito simples. O meu filho tinha uma colega na escola, 2 anos mais velha, que andavam sempre à bulha. E um dia eu disse-lhe: acabou, vais conversar com ela e vais-lhe perguntar porque que ela é assim, se ela precisa de ajuda, se ela precisa da tua amizade, que tu a podes ajudar. Resumindo e concluindo, são amicíssimos hoje, ok? E portanto, às vezes, uma palavra, um gesto, claro que nós podemos levar um coice na mesma, porque as pessoas estão tão magoadas com alguma coisa, às vezes que nem tem nada a ver connosco, tem a ver com a vida pessoal delas. Lembrem-se que nós agora estamos numa fase pouco fácil e que as pessoas em casa estão a viver momentos desafiantes, mas aquilo que eu vos posso dizer é: mandem amor, mandem alegria, mandem positividade, sejam fábricas. Outra coisa, outra regra: parem de se queixar. Eu não suporto, sou muito franca, eu não suporto, e agora aqui vou ser um bocado até bruta convosco, que é: eu não suporto ouvir pessoas a queixarem-se, não suporto, porque a minha primeira coisa é: já fizeste alguma coisa para mudar isso? Sim ou não? Não? Então para de queixar. Sim? É porque não estás a fazer o correto? Muda, ok? Se as pessoas não estão bem, mudem. Depois dizem-me assim: ai, mas se o ordenado é fixo, não vou encontrar condições tão boas no outro lado. Não! Será que não mesmo? Em milhões de postos de trabalho? Não! Claro que há! A pessoa não é assim tão única. Larguem o vosso umbigo, pensem grande, trabalhem a vossa fênix, ok? Portanto, pensem em vocês. Aliás, antes de amarem também o próximo, amem-se a vocês próprios. Há muita gente que não se ama, ok? E isto também é Feng Shui. Porque isto, reparem numa coisa, o espaço pode ter a melhor energia de sempre. Se vocês vão para lá com uma energia de queixume, de má vibração, o ambiente vai ficar pesado. Isso vai se colar às outras pessoas, as outras pessoas vão sentir. E isso é uma bola de neve. E, portanto, antes de vocês terem o gabinete bonito, organizado, todo de acordo com o Feng Shui, a secretária, o open space, o supermercado, ponham a vossa fábrica a funcionar com energias positivas. Quem é que não gosta de entrar? Eu hoje estou com o supermercado, desculpem lá. Pronto. Quem é que não gosta de entrar num supermercado e ver a pessoa da caixa: olá, bom dia, como está? Mesmo que não se conheçam, não interessa. Aprendem a conhecer-se. Olá, do que bom dia. Ou então nem sequer dizem nada. Habituem-se nos prédios a cumprimentarem as pessoas, uma regra tão antiga e tão básica que as pessoas hoje não entram nos elevadores e estão. E é isto. Conversem com as pessoas. Olhe, tenham um bom dia. Desejem um bom dia para si. Sorriam, mesmo com as máscaras. Nós percebemos que a pessoa está a sorrir pelos olhos, ok? Portanto,
Passem boas energias, ponham a vossa fábrica a trabalhar para vocês e ponham o vosso foco no o que é que eu posso fazer hoje para melhorar, além do meu dia, o dia das outras pessoas, ok? Pensem nestes detalhes, isto é fundamental. Eu na próxima newsletter vou-vos também dar, não sei se já subscreveram, quem não subscreveu vai ao meu site, tem lá mesmo o campo da newsletter. Também tem os 8 passos, mas hão de escrever o da newsletter, porque a próxima vai-vos dar uma série de dicas que se aplicam às vossas casas, que vocês podem fazer nesta altura. Coisas muito simples para pôr a energia a fluir. Isto é tão importante porquê? Porque muitos de nós estão em teletrabalho. E não só, e também para a nossa vida andar para a frente. E muitas destas coisas também se passam nas empresas e que as pessoas podem fazer, ok? O que é que eu queria vos dizer também e que me está aqui a escapar? Desculpem eu ter-vos dado na cabeça, porque eu acredito que nem toda a gente fala ou tem estas questões, mas de facto eu acho que é imprescindível nós de facto passarmos, eu estou também de facto, é uma bengala pelos vistos, passarem essas boas energias, trabalhem a vossa simpatia, ok? Há muita gente que deixou de ser simpática. E reparem numa coisa, se alguém vos abordar e for simpática, consegue mais coisas de vocês ou menos coisas de vocês? Mais, claro. Claro que ninguém está a dizer para serem cínicos ou para serem simpáticos para alcançarem aquilo que querem. Não! Estou-vos a dizer para serem simpáticos, cordiais, educados, emitirem boas energias. Isto é a maior arma que vocês podem ter. Ok? Eu espero que este live esteja a ser interessante. Eu agora vou ver as vossas questões que me colocaram aqui para responder, que temos pouco tempo, mas eu queria... pergunta-me aqui de Almeida Farinha. Garrafa de água, aromatizador ou jarra de flores? Todos com água não são recomendados? Não vejo mal nenhum. Por exemplo, para quem não pode ter plantas, vamos imaginar um espaço em que não tem luz natural e as plantas não estão lá. Então aí recomendo jarrões com flores coloridas, alegres para vos trazerem boas energias. E claro que todos nós podemos ter a nossa garrafa de água em cima da mesa, não tem mal nenhum, ok? Aliás, eu própria faço isso para me lembrar sempre de beber água. Deixem cá ver aqui mais questões. Quando o ambiente de trabalho é serviço público de atendimento, onde as energias são muito diferentes, como limpar rapidamente sem ferir outras opiniões? Pensamento e conduta. Muito simples, que é isto que eu vos estava a falar. A melhor forma de vocês transmutarem um ambiente é com a vossa alegria, simpatia e energia interior. É a coisa mais rápida. E em relação àquilo que vem do exterior e que vos afeta, é imaginarem, e isto trabalha-se muito noutras áreas para além de Feng Shui, sei lá, um campo magnético que é impenetrável desse tipo de energias e que são refletidas, ok? Portanto, é a melhor arma que vocês têm. Eu não gosto de dizer a palavra arma, mas pronto, a melhor ferramenta. Diz-me a Sandra, a minha secretária é feita de uma grelha por baixo e vidro por cima. Estes materiais acho que são água e metal. Funcionam bem? Sim, são água e metal. Não vejo inconveniente. Claro que vai depender muito da energia do espaço e da data de nascimento dos melhores elementos em termos de base para a pessoa. Contudo, são sempre melhores secretárias de madeira. Porquê? Porque a energia é mais estável e é mais robusta. Mas se vos deixa descansados, eu aqui em casa tenho uma secretária de vidro, embora nos últimos tempos tenha andado sempre a trabalhar numa mesa de madeira, que é para poder andar a mudar de sítio. Podemos ter um apoio para os pés debaixo da secretária? Podem, não tem mal nenhum. Uma coisa fundamental, que é, ao final do dia, vocês devem deixar, esta regra é de ouro, devem deixar a vossa secretária arrumada. Para quê? Para quando, mesmo sendo em casa, seja onde for, mesmo seja um balcão que é partilhado por outras pessoas. Porquê? Porque quando vocês chegam, ou quando chega a outra pessoa no dia a seguir, aquilo está tudo limpinho, vocês dizerem, está tão arrumadinho. Porque vocês chegam a uma secretária e têm os papéis todos espalhados, tudo bagunçado, vocês têm vontade de trabalhar. Eu não, eu olho para aquilo e digo assim, não. Até mesmo a senhora da limpeza que vai lá às 7 ou às 6 da manhã limpar, se aquilo está tudo espalhado, ela não consegue limpar e depois até deve ter medo de, sei lá, de mexer nas coisas, não é? Outra coisa que eu vos queria pedir, que é para respeitarem as pessoas da limpeza. Às vezes vê-se muitas nas empresas
as pessoas serem um bocado destratadas porque são a senhora da limpeza. Mas são pessoas normais, poderiam ser a nossa mãe, a nossa tia, a nossa amiga. Estão a fazer uma função como outra qualquer. Aliás, estão a fazer uma função que eu acho que é também de ouro, que muita gente não está disposta a fazer e que nós devíamos até ser gratos porque nos põe o trabalho, o espaço a brilhar. Portanto, sejam queridos com essas senhoras, ok? Pronto, ok, às vezes algumas são um bocado cuscas, mas podemos ser simpáticos na mesma. A documentação deve ficar onde? Pergunta a Patrícia Rolim. A documentação técnica deve ficar no canto inferior esquerdo. Se por acaso tiverem projetos em curso, eles podem ficar numa posição vertical, assim, no canto superior direito da secretária, que é a zona dos novos projetos. Evitem sempre os cestos de metal ou que as vossas coisas estejam numa posição horizontal, porque isto é uma posição de energia terra, solo, e portanto é muito estável, não tem dinamismo. Melhor ao alto. Esta aqui já respondi. Depois. Aqui mais perguntinhas. Ok, aqui as direções já repeti. Ora, aqui, só ver se há mais aqui alguma questão. Passou por aqui muita gente. Ok. E pronto, já cheguei a todas. No Facebook acho que não temos grandes questões. Ora, não sei se alguém, ainda temos uns minutinhos, talvez uns 3 minutos antes de terminar. Não sei se querem colocar... Agora estou só a descer isto tudo. Olá, Sofia, algum inconveniente em trabalhar numa mesa de vidro? Portanto, acabei de responder. Não, sendo que o ideal é de madeira. Qual o melhor sítio para colocar a impressora? É assim, idealmente ela pode estar colocada em 2 locais. Então, impressora, por um lado, tem a ver com papel. Se tem a ver com papel, tem a ver com uma energia árvore. E pode ser colocada, mais uma vez, na zona do lado direito, meio ou topo direitos. Outra posição é na zona do meio da lateral direita, que é uma zona metal, porque este tipo de equipamentos às vezes também está associado a esse tipo de energia. Depois, dicas de ouro são mesmo Rochelle, porque eu desafio-vos, aliás, eu peço-vos até que façam estas coisas, seja em casa, seja no vosso local de trabalho, e depois digam-me daqui a uns tempos se de facto se sentiram diferença. Eu acho que vão sentir, tenho quase essa certeza, mas apliquem estas coisas, seja em casa, seja no vosso local de trabalho, mesmo quando entrarem num espaço de trabalho de outras pessoas, imitam as vossas boas energias. Por exemplo, eu quando entro na casa de um cliente ou quando contacto com alguém, sei lá, eu desejo boas energias para essa pessoa. Eu lembro-me que eu, quando fui passar férias este verão, eu entrei num sítio que eu adorei, posso-vos dizer que foi o Casario em Trás-os-Montes, recomendo vivamente. Não estou a fazer publicidade, mas eu acho que aquele sítio tem uma energia ótima. E quando eu entrei naquele espaço, primeiro senti as boas energias e lembro-me de, quando saí, dizer que todos os hóspedes que vieram para cá que sejam muito felizes aqui, e que esta família, que é a dona deste espaço, que também o seja, e que este espaço tenha sempre estas boas energias. E quando nós emitimos este amor para o universo, espalhamos amor e, de certa forma, ele também volta a nós. Claro que nós não o devemos fazer com a intenção de receber. Eu lembro de uma vez de uma colega de trabalho, que ela era assim um bocado arisca, uma fera corrúpia, digamos assim. Eu dizia-lhe estas coisas, e ela dizia-me, um dia chega lá muito furiosa e diz-me assim: Sofia, há 4 dias que anda a ser boa e não vi nada acontecer na minha vida. E eu olhei para ela e desatei-me a rir, claro, porque isto não é assim. Primeiro não se dá para receber alguém em troca, e depois não é ficar sentada à espera. Deixem fluir, soltem, ok? Quem tem gavetas em ambos os lados da secretária onde colocar o trabalho pendente para uma maior rapidez e resolução. Portanto, sempre do lado esquerdo, zona do dragão, portanto ali mais para a frente, porque é de energia árvore, para aquilo ir para a frente. Os professores usam várias secretárias, mesas. Há algum inconveniente em andar sempre a saltitar? Não, só devem ter o cuidado de, quando chegam, ou melhor, quando saem, deixarem aquilo com boa energia para a pessoa que vem a seguir, arrumadinho, limpinho, e a sala cuidado. E até quando fecham a porta da vossa turma, eu penso que o professor seja o último a sair, penso, não sei como é que é hoje em dia, mas no meu tempo era, pode sair a porta e dizer assim, e dizer ou pensar assim, que a próxima aula corra tão bem como a minha.
Mesmo que a vossa tenha corrido mal, vocês emitem boas energias e dizem que a próxima aula que aqui vai existir, que corra bem, que seja uma aula feliz, que os alunos aprendam, imitam, ponham as vossas fábricas a trabalhar. Eu não sei se isto vai terminar, ou se eu ainda tenho aqui um minuto para vos contar uma história, mas se eu não tiver, eu vou fazer uma story com isto, que é, isto para vocês pensarem nas fábricas. Há uma lenda em Feng Shui que conta o seguinte: um mestre de Feng Shui que andava, portanto, nos seus passeios, nas suas meditações, e antigamente, portanto, as coisas eram muito diferentes do que eram hoje em dia. Então ele perdeu-se naqueles montes e vales, e estava já muito fraco, cheio de sede e aflito, até que encontra uma casinha e pede um copo de água à senhora. E diz-lhe inclusivamente assim: por favor, dê-me água, estou muito mal, e se me der um copo de água, eu sou o mestre de Feng Shui e eu recomendo-lhe um espaço excelente para a senhora ir morar com a sua família. Essa senhora era muito pobre, vivia numas condições muito miseráveis. E a senhora viu que ele estava muito quente, mas ainda que fosse tempo frio, e deu-lhe um copo de água. E quando ele vai a beber, vê que aquilo está cheio de palha, água com palha, e ele ficou furioso, não conseguia beber, ele estava cheio de sede, queria beber aquilo de um único gole. E o que é que acontece? Ele, pelos vistos não tinha assim uma boa conduta, em vez de arranjar um espaço cheio de bom Feng Shui à senhora, arranjou-lhe um espaço com péssimo Feng Shui. Passado uns anos, ele quis ir lá ver como é que a coisa estava. Para espanto dele, a família era feliz, o campo, a horta da senhora florescia a olhos vistos, tinha imensamente. E ele perguntou-lhe assim: desculpe lá, o que é que fez a este espaço? Como é que este espaço tem assim tão boa energia? E ela disse: então já se esqueceu, deu-me um espaço com boa energia, não se lembra quando o senhor veio à minha casa, pediu-me um copo de água e que eu até lhe pus palhas, que era para o senhor não beber muito depressa, porque senão ia ficar mal da sua garganta porque a água estava muito gelada. Perceberam a moral da história? Portanto, ela, coitadinha, estava a fazer o bem, ele não foi correto, mas mesmo assim, o amor que ela tinha pelo outro e pela sua família transmutou a energia daquele espaço, que supostamente tinha mau Feng Shui. E, portanto, aqui fica a última regra de ouro, que é: utilizem as vossas fábricas de boas energias. Ora, eu penso que o tempo esteja a acabar, devem faltar 2 minutos. Mais alguma, olá Susaninha, mais alguma questão que tenham, coloquem-nas, seja por aqui, seja por e-mail, geral@sofialobceira.com. Tem o meu site também, sofialobceira.com. Subscrevam o canal do YouTube, a newsletter, vão acompanhando os feeds. Atenção, os feeds, quer dizer, os posts, tanto do Instagram como do Facebook profissional, têm estado cheio de dicas, portanto aproveitem esta informação gratuita e que podem aplicar. E mais uma vez, olhem, grata por estarem aí um domingo de manhã, espero ter tornado a vossa manhã melhor e as vossas semanas daqui para a frente cheias de boas energias. Se tiverem temas que gostassem de ouvir falar, escrevam-me, como estas pessoas que o fizeram, que eu abro outro live e aqui estarei para, não digo para vos ouvir, mas para me ouvirem, a responder também às vossas questões e temas que gostassem de ouvir aqui falados, ok? Então, mais uma vez, um grande beijinho para todos, adorei estar aqui. Para quem ainda está de férias, que há pessoas que ainda estão de férias, aproveitem, ponham as boas energias a fluir, leiam a próxima newsletter que vai sair no início de outubro e ponham essas dicas que vêm lá, são uma série delas todas a funcionar, e depois, por favor, comuniquem os resultados, que eu adoro saber essas coisas, ok? Grata também, beijinhos para vocês todos, eu vou-vos ficar aqui a ver como sempre. Restam-nos 28 segundos, portanto o Instagram vai desligar. Eu penso que o live vai ficar aqui, mas se não ficar, olhem, paciência, eu vou tentar pôr isto depois também no YouTube, tenho aqui outra câmera a gravar, ok? Beijinhos para todos, bom domingo, boas energias, fábricas a funcionar, positivo, positivo, positivo. Beijinhos, com licença!